Olá, hoje darei continuidade à leitura do canto 6 da Ilíada, o encontro de Heitor com Andrômaca, e lerei do verso 237 até o final, verso 529. Leamos nós. As portas ceias Heitor entre mentes e a faia chegando. Entre mentes, enquanto isso, por enquanto, ao mesmo tempo, neste interim, pelas esposas e filhas dos teucros se viu circundado. Heitor entra na cidade, e esposas, filhos dos troianos ficam ali em volta dele, que pelos seus perguntavam, ansiosas por filhos e manos, primos e esposos. Heitor recomenda que aos deuses orassem em procissão, mas a muitos já havia a desgraça atingido. Ele recomenda, que as esposas, filhos, orem aos deuses pelos seus, e passa a informação que muitos deles já tinham morrido no campo de batalha. E o interessante é que ele recomenda a realização de uma procissão, e daí nós vemos de onde vem a procissão nos ritos cristãos, católicos, Veja que a procissão já existia lá naquela Grécia arcaica. Logo depois alcançou o palácio, muito belo de primo, todo ladeado de pórticos feitos de pedras lavradas. Nele 50 aposentos se viam, de mármore polido. Veja a grandiosidade do palácio de Primo, 50 aposentos. Primo tinha inúmeros filhos, Do grato sono fruíam ao lado de suas esposas. Do lado oposto do pátio, de frente para estes, havia 12 aposentos, também para as filhas de mármore polido. Aposentos feitos de mármore polido, Quer dizer, eram aposentos luxuosos, feitos de mármore trabalhado. Todos contíguos, os genros de Primo ali do repouso, grato fruíam ao lado de suas esposas legítimas. Foi nessa altura que a mãe amorosa ao encontro lhe veio, e acompanhava até a casa a mais bela das filhas, Laudice. Toma-lhe a mão e, falando, lhe diz as seguintes palavras: Filho, a que vens até aqui? Por que causa deixaste o combate? Sim, certamente é muito grande a pressão dos malditos acaios contra a cidade sagrada. Por isso teu peito te trouxe, para que do alto da Acrópole a Zeus as mãos ambas alçasses. A Acrópole, nas cidades gregas antigas, ela ficava na parte mais alta da cidade, e inclusive Acrópole significa isso, cidade alta. E na Acrópole ficava o palácio administrativo da cidade, os templos, e por regra era uma área bem fortificada, bem protegida. E a questão dos templos ficarem na Acrópole era a aproximação com o céu, um local mais próximo dos deuses. Para que um pouco que vinho mais doce que o mel vou buscar-te, para que livres a Zeus e as demais divindades eternas.
e tuas forças restaures também, pós haveres bebido. Tônico é o vinho excelente para o homem no extremo das forças, tal como te achas de tanto lutar em defesa da pátria. Heitor, ele é o exemplo excelso de nobreza, é administrador, é guerreiro, é, ele tem inúmeras virtudes, é um homem prudente, sábio. Ele, apesar de todas essas características, ele conhecerá a ruína após a Guerra de Troia, né? E quando comparamos com Aquiles, que Aquiles só quer matar gente, vencer na guerra, alguém que dê honra para ele, para que ele seja lembrado. E Heitor, ele só se preocupa o quê? Em manter a sua casa, sua família, seu reino, a sua esposa, seu filho. A preocupação dele é com o coletivo, com todos, com as pessoas que ama. Aqueles não, aqueles só quer a honra. Mas o tipo de herói aquiliano era o objetivo que todo grego queria alcançar. Não era Heitor. Por isso que Heitor, com todas essas virtudes, ele não está do lado grego, ele está do lado inimigo. Um homem que se preocupa com a família, com o filho, com a esposa, com o pai, com a cidade. Um exemplo excelso de príncipe, de representante de uma pátria. Aí a resposta de Heitor para a mãe, que é Écuba. Mãe, disse-lhe Heitor em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Casco ondulante é o elmo. Ondulante é porque o elmo dele tem uma forma de uma onda. E porque o elmo, que é um capacete bélico antigo, é chamado de casco, porque os gregos eles costumavam chamar de casco, casca de uma tartaruga, o casco da cabeça, que é o crânio. Então, é uma formação que protege o corpo, ou parte do corpo. Então, o casco, o elmo, o capacete, protege a cabeça, por isso chamado de casco. Mãe veneranda, não tragas a doce bebida, receio que os fortes braços me enevem, vindo eu a perder toda a força. A reverência me impede de vinho ofertar a Zeus grande, com mãos impuras, é impróprio assim, sujo de poeira e de sangue, preces alçar ao que nuvens cumula no Olimpo vastíssimo. Veja que Zeus é respeitado por Heitor num nível tão alto que ele, por estar manchado de sangue da batalha, ele estaria impuro para ofertar alguma coisa a Zeus. E aqui Homero aproveita esse momento para passar um pouco daquela cultura, né? Que você, manchado de sangue, vindo de uma batalha, matou gente, não era interessante fazer ofertas rituais para os deuses. Com muito incenso, no entanto, dirige-te ao templo de Palas, a predadora, depois de as matronas haveres reunido. As matronas seriam as matriarcas, matronas de mãe, as mães de famílias, né? Aquelas mulheres nobres que administravam os lares na velha Troia. Aqui ele está repassando o conselho dado por Heleno, que fosse feita um ritual,
um hecatombe, uma oferta, um preces a deusa Atena, para que tirasse Diomedes do campo de batalha, porque Diomedes estaria dando inúmeras baixas aos troianos. Toma do manto maior que na régia bem feita encontrares, o de mais fino lavor, e que ao peito mais caro te seja, e sobre os joelhos de Atena o coloca, de belos cabelos. Mas 12 vacas promete imolar no interior do santuário, ainda endomadas apenas de 1 ano, sendo ela benigna para a cidade, as esposas dos teucros e nossos filhinhos, longe mantendo dos muros sagrados de Troia o Tidida. Tidida é Diomedes, né? Tidida, filho de Tideu. Suscitador poderoso do medo, guerreiro selvagem. Ao templo, pois, te dirige, de Palas Atena indomável, enquanto eu vou à procura de pares, a fim de incitá-lo para o combate. Se ouvidos me der, se a terra se abrisse subitamente. Um faltor de desgraça nascer fez o Olimpo, para o magnânimo primo, os filhos e o povo troiano. Se concedido me fosse assistir-lhe a descida para o Hades, esquecer-se-ia minha alma, por certo dos males presentes. Disse ela então, para casa voltou, tendo às servas dado ordens, que as venerandas matronas por toda a cidade chamassem. Ao aposento flagrante baixou logo após, onde péplos inumeráveis se achavam de grande brancura, tecidos pelas mulheres sidônias. O divo Alexandre os trouxera da populosa Sidão, justamente no tempo em que Helena, de nobilíssimo pai, por caminhos extensos raptara. Veja que ela manda escolher, né, péplos belos para ofertar a deusa Atena. E esse era um tipo de sacrifício comum para os gregos, para a deusa Atena. E o péplo era uma túnica feminina na Grécia arcaica, que era colocada sobre os ombros, né, e cobria todas as costas e amarrada ou colocado um clipe aqui na frente, onde ela era ligada aqui entre os peitos, as duas pontas do péplo. Hécabe, um desses, tomou para Palas Atena ofertá-lo, o mais bonito e maior, que se achava por baixo de todos, de brilho igual ao dos astros e enfeites de fino trabalho. Pelas matronas seguida, a caminho se pôs sem demora, logo que o templo de Atena alcançaram no borgo elevado. Teano formosa, nascida do claro Cisseu, lhe abre as portas. Filha e consorte do forte Antenor, domador de cavalos, sacerdotisa, a elegeram de Palas Atena os troianos. Todas a Palas elevam as mãos e, bradando, suplicam, tendo tomado do péplo Teano de faces formosas, foi colocá-lo nos joelhos de Atena, de belos cabelos, e em prece ardente implorou a nascida de Zeus poderoso. Aqui ele descreve como era feito este ritual para a deusa Atena, né, de colocar o péplo sobre os joelhos dela. Ó venerável Atena, defesa de nossa cidade, quebra do forte Diomedes a lança, ou derruba tu própria das portas ceias em frente, de bruços no solo fecundo, que 12 vacas ao templo sem mora viremos trazer-te, ainda endomadas apenas de 1 ano, se fores benigna, para a cidade as esposas dos teucros e nossos filhinhos. Não foi a súplica, entanto,
por Palas Atena acolhida. É claro, de fato, de maneira alguma, a deusa Atena ia atender essas súplicas das troianas, a oração. Primeiro que Diomedes, além de ser o campeão dela, ela prometeu, jurou destruir a cidade de Troia. Então, ela jamais atenderia essa oração. Fica claro que os deuses troianos são os deuses gregos. Enquanto a filha de Zeus poderoso, elas todas oravam, encaminhava-se Heitor ao palácio do divo Alexandre. Enquanto as troianas estão lá orando a deusa Atena, pedindo a retirada do campo de batalha de Diomedes, Heitor dirige-se ao encontro de Alexandre, que está lá no leito nupcial, junto de Helena. Belo de ver que ele próprio construíra, com a ajuda de artífices de fama excelsa, os melhores da terra abençoada de Troia. Estes o tálamo e a sala elevaram, e o pátio espaçoso. Tálamo é justamente ali o quarto deles, o leito nupcial de Alexandre, que é Paris, e Helena. Perto dos passos de Primo e Heitor, no ponto alto da Acrópole, entra o guerreiro, a Zeus caro, no belo palácio levando a forte lança na mão de 11 cúbitos, com reluzente extremidade de bronze firmada por círculo de ouro. Interessante aqui que Homero, diz que Heitor é a Zeus caro, ele é querido por Zeus. Apesar de tudo, ele sempre prestou boas homenagens, fez boas ofertas, sacrifícios a Zeus. Há passagens que Zeus demonstra essa afeição por Heitor. E aqui diz, que é a forte lança na mão de 11 cúbitos com reluzente extremidade de bronze firmada por círculo de ouro. Muito interessante essa descrição. O cúbito era uma unidade de medida na antiguidade, que era da ponta do cotovelo à ponta do dedo médio. Mas essa medida varia de uma pessoa para outra, Por regra, era escolhido essa medida do rei da época, Fazia ali essa medida e seguia. 11 cúbitos, então, a lança de Heitor tinha entre 4 e 5 metros de tamanho, de comprimento. Quer dizer, era uma lança bem longa mesmo. A extremidade de bronze firmada, da ponta de lança, da lança de bronze, com um círculo de ouro, firmada por um círculo de ouro. Ele era um príncipe, era um herdeiro de Troia. Então, as armas dele eram armas finas, da nobreza. Acha Alexandre no tálamo, atento no exame das armas, de primorosa feitura, a apalpar o arco forte e brunido. Com este arco, Paris matará Aquiles. Aquiles, lá, pouco tempo depois, ele descobrirá, que será morto por Paris, no calcanhar de Aquiles, que é a única área desprotegida de Aquiles. Sua mãe o mergulhou no rio e ele ficou protegido, toda a parte do corpo que foi mergulhada, exceto o calcanhar que ficou do lado de fora. A Giva grega, a Giva Helena se achava a seu lado, no meio das cevas, a dirigir os trabalhos que todas cuidosas faziam. Vendo com termos violentos, Heitor o censura, dizendo: recomendáveis não são, ó infelizes,
esses teus sentimentos. Fora dos muros o povo perece na crua peleja. Por tua causa acendeu-se esta guerra, que em volta de Troia arde sem pausa nenhuma. Tu próprio, quiçá talvez, sem pausa nenhuma, tu próprio, quiçá, te indignaras, caso encontrasses alguém que fugisse à defesa da pátria. Vamos, senão logo há de a chama inimiga atingir-nos. Pares, de formas divinas, lhe disse em resposta o seguinte: é justo, Heitor, o que dizes. Contrário à razão, não me falas. Por isso vou contestar-te, pedindo que o ouvido me prestes. Certo não foi por achar-me agastado com os Troas, que ao tâmamo me recolhi, mas por causa da dor que me o peito angustia. Neste momento, com doces palavras, a cara consorte me aconselhava a voltar para a luta. Eu também já pensara que é bem melhor desse modo. A vitória tem suas mudanças. Por uns instantes, espera que as armas de guerra eu envergue. Ou melhor, vai, que em teus passos já sigo esperando alcançar-te. Nada lhe disse em resposta. O guerreiro do casco ondulante. O casco ondulante, como eu já disse anteriormente, é o elmo. O elmo de Heitor. Vira-se Helena para esse, com termos afáveis e fala: caro cunhado da pobre que apenas desgraças espalha. Fora melhor, bem melhor, que no dia em que a luz vi do mundo, arrebatado, me houvesse de casa terrível Procela. Procela é tormenta, tempestade no mar. No caso, quando ela foi raptada por Paris, no mar uma tormenta a pegasse. Seria melhor para Troia. Para nos montes lançar-me, ou nas ondas do mar ressoante, que me teriam tragado, evitando esta grande catástrofe. O destino de Troia é fúnebre, né? Morte, desgraça, incêndio, destruição. Mas já que os deuses quiseram que tudo desta arte se desse, fosse-me então destinado marido melhor que as censuras dos companheiros sentisse e a desonra daí decorrente. Este, porém, nunca teve firmeza, nem nunca há de tê-la. Por isso mesmo, estou certa, há de os frutos colher dentro em breve. Mas entra um instante sequer e repousa sobre esta cadeira, caro cunhado, que mais do que todos suportas o peso das consequências de minha cegueira e da culpa de Paris. Aqui Helena, ela reconhece que a imprudência dela e de Paris deixou um fardo muito pesado para Heitor. E quem está pagando tudo isso é Heitor. Heitor está perdendo o reino dele, perderá a família, morrerá na guerra, e tudo pela ação do irmão imprudente. Triste destino Zeus grande nos deu, para que nos celebrem, nas gerações porvindouras, os cantos excelsos dos vates. Aqui ela finaliza, né? Ela parece até que Homero, ele sabia que seus versos ecoariam pela eternidade. Estamos aqui há aproximadamente quase 3.000 anos após a escrita desses versos, e estamos falando de Heitor, Aquiles, Helena, Paris, excelsos, os cantos excelsos dos vates. Vates seriam poetas, profetas, poetas que profetizavam o futuro por meio de poemas. Disse-lhe Heitor em resposta: o guerreiro do casco ondulante,
Não é possível, Helena, aceitar-te o convite amigável, pois o meu peito me incita a correr em ajuda dos nossos, que já se encontram, por certo, impacientes com a minha demora. A este, porém, manda-o logo, ou se apresse espontâneo a vestir-se, para que possa alcançar-me ainda dentro dos muros de Troia. Enquanto a casa, de bela feitura, dirijo-me para, mais uma vez, ver os criados, a esposa dileta e o filhinho. Ele está lá, Helena convida para ele descansar, sentar na cadeira, está lá, vinha de uma batalha, com as mãos ensanguentadas, suado, cansado, mas não, ele está preocupado em voltar para o campo de batalha e vai passar somente em casa para ver a esposa e o filho. É por sem dúvida incerto se possa voltar a revê-los, ou se por mão dos arquivos os deuses à morte me entregam. Veja que ele já prevê o futuro dele, Heitor. Ele já presume que morrerá na batalha contra os gregos. E em cada verso que adiantamos aqui na leitura, a nobreza de Heitor vai ficando cada vez mais clara, né? A virtude, um homem corajoso, forte, preocupado com a família, com a sua cidade, com a sua pátria. E, acima de tudo, aceitando toda a responsabilidade, mesmo pelos erros de terceiros. Tendo assim dito, afastou-se a agitar o penacho do casco. Pouco depois, alcançava o palácio, de bela feitura, mas não achou no interior do aposento a famosa consorte. Quer dizer, ele entrou lá no aposento dele e ele não encontra, não acha Andrômaca, que juntamente com o filho e uma serva de manto vistoso, no alto da torre se fora postar, a chorar, aflitíssima. Não tendo Heitor no palácio encontrado a impecável Andrômaca, para a saída retorna apressado, e as escravas perguntam: toda a verdade, donzelas, dizei-me, sem nada ocultar-me, para onde foi a senhora, se dentro de casa não se acha? Foi porventura em visita às cunhadas de Pépelos famosos, ou com as outras troianas, ao templo de Palas Atena, onde procuram a deusa tremenda aplacar com pedidos? A despenseira solícita disse-lhe então em resposta: já que me mandas, Heitor, informar-te de toda a verdade, nem em visita se encontra as cunhadas de Pépelos formosos. Pépelos formosos porque eram nobres, mulheres nobres, né? As cunhadas, as irmãs de Heitor. Pergunta, ele quer saber se ela foi visitar as irmãs dele, né? Pépelos formosos são túnicas formosas da nobreza. Nem com as outras troianas no templo de Palas Atena, onde procurem a deusa tremenda aplacar com pedidos. Foi sim a torre altanada, depois de saber que os troianos cedem terreno ante a força maior dos guerreiros acaios. Andrômaca, ela descobre que os troianos estavam perdendo terreno, os gregos estavam avançando, e ela foi para a torre observar o esposo, o andamento da guerra, preocupada com o esposo. Andrômaca, todo momento, ela é descrita como uma mulher bastante nobre. Fora de si, para os muros correu, onde agora se encontra. Como uma louca, o menino pela ama também foi levado. A essas palavras da serva, Heitor sai novamente de casa, a desandar o caminho de bela feitura, apressado,
quando depois de correr pela grande cidade alcançara as portas ceias, por onde devia passar para o campo, sai-lhe ao encontro a correr a consorte de dote copioso, a nobre filha de Sião, o guerreiro magnânimo Andrômaca, o grande Sião, que o palácio construíra no placo selvoso e comandava os cilícios em Tebas, chamada a Hipoplácia. Essa Tebas, chamada a Hipoplácia, ficava na Ásia Menor, não é a Tebas gregas lá de Édipo. A filha a Heitor como esposa entregara, o guerreiro arnesado. Esta ao encontro lhe veio, seguida de uma ama solícita, a qual nos braços trazia o filhinho de Heitor, ainda infante, só comparável à vista inefável de um astro fulgente, astro brilhante. O nome Heitor de Escamandrio lhe pôs, mas a outras pessoas o de Astianacte. Carlos Alberto Nunes, ele usa Astianacte, mas hoje em dia outros autores, né, utilizaram Astyanax para o nome do filho de Heitor. O de Astyanax, que o pai era o amparo dos muros de Troia. Ao ver o filho, o guerreiro sorriu, sem dizer coisa alguma. E esse filho de Heitor, ele terá um fim trágico. Na tragédia de Eurípides às Troianas, ele é arremessado do alto das muralhas, porque não havia interesse em manter um descendente de Príamo vivo para, ao crescer, principalmente um nobre, um herdeiro, como Astyanax, utilizado aqui por Carlos Alberto Nunes como Astyanact, de buscar vingança contra os gregos. Então ele é condenado à morte. Ao ver o filho, o guerreiro sorriu, sem dizer coisa alguma. Pôs-se ao lado a impecável Andrômaca, em pranto desfeita. Toma-lhe a mão e, falando, lhe diz as seguintes palavras: tua coragem te perde, cruel. Não te apiadas, ao menos, de teu filhinho inocente ou de minha desdita, ficando cedo viúva de ti, quando os feros aqueus te matarem? A ti somente eles visam. Bem mais vantajoso me fora que antes de vir a perder-te, se abrisse o chão duro. Nenhuma outra esperança me resta, colhendo-te o negro destino. Dores somente, nem pai ora tenho, nem mãe veneranda. Foi por Aquiles divino, meu pai da existência privado, quando a cidade imponente dos homens cilícios destruiu. Tebas, de portas muito altas, Aquiles a Sião tira a vida, sem despojá-lo das armas. Contudo, a consciência o impediu, tendo queimado na pira com as armas de fino trabalho. Um monumento lhe fez erigir, que as Oreiades logo, de ombros vistosos, cercaram as filhas de Zeus poderoso. Meus 7 irmãos, que comigo viviam em nosso palácio, em um só dia baixaram para o Hades, de aspecto sombrio, o divo Aquiles, de rápidos pés. A eles todos deu morte, quando guardavam bois tardos e ovelhas de velo argentino, de lã prata, né? Velo argentino, prata. Aqui Andrômaca conta que o pai e seus sete irmãos foram mortos por Aquiles, aqui, após a invasão dos gregos, lá na cidade de Tebas. E ela perderá também o esposo para Aquiles, né? Aquiles destrói toda a vida de Andrômaca.
E o filho de Aquiles seria o responsável pela morte de Astyanax, o filho de Andrômaca e Heitor, arremessando o garoto lá do alto da muralha. É um destino muito trágico. Pode-se dizer que poderia ser dado o nome de título da Ilíada, a tragédia de Heitor. Porque quem perde, tem mais a perder aqui, quem perde tudo é Heitor. A minha mãe, tão somente senhora do placo selvoso, que para aqui ele trouxe com seus opulentos haveres, deu liberdade depois de exigir um vultoso resgate. Ela, no entanto, por Artemis foi no palácio fechada. És para mim, caro Heitor, assim pai como mãe veneranda. És meu irmão, de igual modo, e marido na idade florente. Tem, pois, piedade de mim, fica um pouco na torre. Não queiras, órfão, o filho deixar, nem viúva a consorte querida. Se vocês prestarem atenção, nesses versos existe muito amor entre Andrômaca e Heitor. Era uma relação de vínculos muito forte entre eles. Junto da grande figueira coloca mais gente, onde há acesso para a cidade mais fácil, que o muro permite escalada. Já por 3 vezes tentaram subi-lo os heróis mais valentes, da companhia dos fortes Ajaxes, no caso Ajax, dos claros Atridas, de Idomeneu valoroso e do forte e preclaro Tidida, preclaro nobre, do nobre Tidida, do nobre Diomedes, filho de Tideu, ou por conselho de algum sabedor do fatal vaticínio, ou pela própria coragem, a assim proceder impelidos. Disse-lhe Heitor em resposta, o guerreiro do casco ondulante: tudo isso, esposa, também me preocupa, mas quanta vergonha dos outros homens e assim das troianas de pétalos compridos eu sentiria se infame fugisse às pelejas cruentas. Isso meu peito proíbe, ensinando-me a ser valoroso e a combater sempre à frente dos fortes guerreiros de Troia, por mó lustre da glória paterna e de meu próprio nome. Mó é maior, no caso, maior lustre da glória. Veja que Heitor, a Andrômaca recomenda que ele se reserve, se guarde e fique não na frente de batalha, né? Fica ali em área segura. E ele diz que não, ele diz que tem que estar à frente da tropa. Veja o nível de nobreza de Heitor. Ele, por ser príncipe de Troia, herdeiro, ele poderia ficar no palácio e mandar seus principais generais lutarem sozinhos lá no campo de batalha. Mas não, ele está preocupado em honrar o pai dele, honrar os seus ancestrais. O coração claramente mu diz, e a razão mu confirma. Dia virá em que Troia sagrada será destruída, bem como o primo e o povo do velho monarca lanceiro. Menos, porém, me acabrunha o destino que aos teucros espera, ou mesmo o de Hécabe, ou a sorte que a primo está reservada, e a meus irmãos numerosos, que, embora valentes na poeira, hão de jogados ficar, sob os golpes de inimigos ferozes, que imaginar-te arrastada por um desses duros arquivos, de vestes bronzeas, vestidos de armaduras, em prantos sem nada dos dias felizes. Ele prefere morrer a ver a esposa ser levada como escrava pelos gregos. As ordens de outra mulher hás de em árvores tecer belos panos,
ou te verás obrigada a trazer de Hiperéia ou Messeida água, bem contra a vontade, agravada por doestos pesados, e porventura dirá, quem te vir humilhada chorando, eis aí a esposa de Heitor, o guerreiro mais forte e galhardo, quando ao redor das muralhas de Troia incessante era a luta. Isso dirão, aumentando-te a dor de não teres esposo, o homem capaz de livrar-te dos dias do vil cativeiro. É preferível que a terra fecunda meu corpo recubra, até de ouvir-te os lamentos aos seres levada de rastos. Disse e estendeu para o filho as mãos, ambas visando abraçá-lo. Ele terminou de falar com Andrômaca e estende as mãos para abraçar Astyanax. Mas teve medo a criança do aspecto do pai e, gritando ao seio da ama, acolheu-se de bela cintura. Estranha o inusitado fulgor do elmo aêneo de grande cimeira, pelo galhardo e oscilante penacho de crina encimado. Heitor está todo preparado para a guerra. Ele vem da guerra, além de estar suado, sujo de sangue. Ele equipado com elmo, com sua armadura, tenta abraçar a criança e a criança tem medo dele. O pai e a mãe, veneranda, a um só tempo sorriam de gozo. O refulgente elmo, então, da cabeça tirou o guerreiro, pondo cuidoso depois ao seu lado na terra fecunda, e logo o filho nos braços tomando, depois de beijá-lo. A Zeus e a todos os deuses eternos suplica fervente. Quando ele retira o elmo, a criança reconhece o pai e aceita os braços de Heitor. Essa passagem ela foi representada inúmeras vezes em quadros, pinturas. Uma passagem marcante ali, a despedida de Heitor, se despedindo de Andrômaca e de Astyanax. E agora ele faz uma súplica a Zeus pelo filho. Zeus poderoso e vós outros, ó deuses eternos do Olimpo, que venha a ser o meu filho como eu, distinguido entre os teucros, de igual vigor, e que em Ílio depois venha a ter o comando, e que ao voltar dos combates alguém diga ao vê-lo, é mais ainda que o pai. Possa a mãe veneranda à sua vista alegrar-se, pois ter matado o inimigo, pesado de espólios cruentos. Desce e nos braços da esposa dileta depõe o filhinho. Ela, afetuosa, o acolheu e o afagou no fragante regaço, rindo entre lágrimas, muito comovido ante o quadro, o guerreiro, acariciando com a mão, lhe dirige as seguintes palavras: minha tolinha, por que desse modo afliges tua alma? Homem nenhum poderá contra o fado. Fado é destino. Ele diz que nenhum homem consegue vencer o próprio destino. Mandar-me para o Hades, pois quero crer que a ninguém é possível fugir ao destino. Desde que nasça, seja ele um guerreiro de prol ou sem préstamo. Para a tua casa, recolhe-te e cuida dos próprios lavores. Rouca e Teá, assim como as criadas, transmite tuas ordens, para que tudo executem, que aos homens que em Troia nasceram, normalmente a mim está afeto pensar quanto a guerra concerne. O elmo de equino penacho pelo equino, pelo de cavalo. O elmo de equino penacho depois retomou o guerreiro. Para o palácio retorna, entre mentes a esposa virando-se, a cada passo a verter pela estrada amaríssimo pranto.
quando chegou ao palácio de bela feitura do insigne e incontrastável guerreiro, cercada se viu pelas servas, que prorromperam também a chorar, quando aflita a enxergaram. Voltando só um pouco aqui na oração de Heitor, a súplica pelo filho, a súplica que ele faz a Zeus, ele pede que o filho dele seja maior do que ele. Isso é uma marca interessante, porque todo pai de verdade, ele sempre deseja, sonha que o filho seja maior do que ele. É praticamente a única pessoa que deseja que um terceiro seja maior do que ele próprio. E isso fica claro aqui na oração dele. Na própria casa de Heitor, ainda vivo, o morto o chorava, pois esperança não tinham de que ele voltar conseguisse, salvo das mãos dos aquivos, a fúria da guerra escapando. Paris também não ficou muito tempo na estância elevada, mas tendo as armas de bronze vestido de fino trabalho, corta apressado a cidade, nos rápidos pés confiado, como galopa um cavalo habituado no estábulo, quando pode do laço escapar e fogoso a planície atravessa, para ir banhar-se impaciente na bela corrente do rio. Cheio de orgulho, soleva a cabeça por sobre as espáduas, bate-lhe a crina, agitada, consciente da própria beleza. Leva-nos os pés para o prado, onde os outros cavalos se reúnem. Paris, o filho de Primo, assim desce do alto da Acrópole, da sacra Pérgamo, envolto em couraça que a vista ofuscava. Vem exultante, seus rápidos pés o conduzem em pouco tempo aonde Heitor se encontrava, o divino guerreiro que tinha precisamente deixado o local em que a esposa falara. Foi o primeiro a falar Alexandre, de formas divinas. Alexandre era muito belo, por isso o tempo todo Homero usa o epíteto de divino, de formas divinas. Mano, bem vejo que muito te fez esperar quando tinhas tão grande pressa. Não flui diligente conforme o ordenaste. Disse-lhe Heitor em resposta, o guerreiro do casco ondulante. Pares, nenhuma pessoa de espírito justo pudera desconhecer teu valor nos combates, porque és corajoso. Mas voluntário te escusas, não queres lutar. Isto o peito muito me punge, quando ouço as censuras que soem fazer-te, os pecadores troianos que tanto por ti têm sofrido. Mas por agora, sigamos que disso depois cuidaremos, quando os seus pais consentir que ofertemos a grande cratera da liberdade aos eternos, nos nossos palácios bem feitos, quando dos muros de Troia expulsarmos os fortes arquivos. E aqui finaliza o canto 6 da Ilíada, e é um canto dedicado à nobreza de Aquiles, de Heitor, isto é, a nobreza de Heitor, um grande guerreiro com inúmeras virtudes, um homem prudente, corajoso, justo, e ele vai pagar por todos os erros do irmão de Paris, perderá tudo, reino, pátria, esposa, filho, pai, irmãos e a própria vida no combate. Não é à toa que a Ilíada ela é finalizada com os ritos fúnebres de Heitor, o fechamento da Ilíada. A Ilíada ela não conta a história até o cavalo entrando na cidade, a cidade sendo destruída. Não, ela vai até a morte de Heitor, até os rituais fúnebres de Heitor.
a força, a nobreza desse guerreiro. E a força de Heitor, essas virtudes de Heitor, essa grandiosidade de Heitor, é que dará a eternidade ao nome de Aquiles, ao matá-lo. Ele precisava vencer esse grande homem para ser lembrado para toda a eternidade. Heitor era o maior entre os troianos. Não existia ninguém como Heitor, com todas as virtudes de Heitor, o conjunto coletivo, a constituição da personalidade da pessoa de Heitor. E Homero dedica muitos versos a tais virtudes.